Pergunta, eu só gostaria de lembrar que essa empresa que tinha um banco para pagar propina foi a empresa que mais alimentou o partido da Presidente da República. Então, isso é de conhecimento público. Se houve outras pessoas que se beneficiaram, que seja apurado. Agora, me chama muita atenção que se traga este fato aqui como sendo algo que exculpe a Presidente. Foi citada pelo ex-senador Delcídio, foi citada pelo Cerveró, foi citada no áudio que foi feito pelo senhor Sérgio Machado, na conversa com o presidente aqui da Casa, quando o presidente da Casa diz que se o Marcelo Odebrecht fizer delação, vai cair como uma flecha ou um tiro no peito da Presidente. Então, assim, da mesma maneira que outras autoridades foram citadas, e isso vem sendo trazido o tempo inteiro aqui nesse julgamento, a Presidente também foi citada. Então, acho que é importante recordar esse fato, porque senão parece que todo mundo foi citado e a Presidente não. Também gostaria de destacar um fato que eu particularmente desconhecia, mas muitas pessoas, muitos brasileiros têm mandado e-mails e recordando situações que eu descobri neste final de semana. Dentre as várias representações feitas contra o juiz Sérgio Moro no CNJ, muitas foram assinadas por senadores do PT e do PCdoB. Representações que visam, primeiro, afastar o juiz da Operação Lava Jato e talvez até afastar o juiz da própria carreira. Não sei o andamento dessas representações, mas é importante que isso seja dito com todas as letras, porque senão parece que os denunciantes, que não têm vida político-partidária, que eles têm interesse em prejudicar a Operação Lava Jato. Agora, se há uma autoridade que personifica essa operação, é o juiz Sérgio Moro, com todo respeito ao trabalho de todos os demais, porque numa equipe todos são importantes. Não fui eu que representei contra o magistrado. Foram senadores do PT e do PCdoB. Então, isso precisa ser dito com todas as letras. Eu não entendo esse tipo de acusação contra os denunciantes. Cumprimento a testemunha. Eu gostaria de saber, doutor Orlando, quanto foi contingenciado no ano de 2014 e quanto foi contingenciado no ano de 2015, se o senhor tem esses valores, tá? Em termos de corte de despesas em 2014 e corte em 2015. Isso para a gente é muito importante. Em vários momentos, o senhor falou que o senhor não é do órgão central, mas sim do órgão setorial, e que, por isso, não teria recebido, digamos assim, a notificação, né, do TCU para que determinadas condutas fossem interrompidas, mesmo quando veio o acórdão de 2015, que não teria recebido. Eu queria saber, esse de 2009, esse papel que o senhor tem grifado, quem forneceu para o senhor? Eu estou perguntando isso porque está chamando muito a minha atenção o fato do senhor o tempo inteiro dizer que era do órgão setorial, que essas decisões, na verdade, nem vinham para o senhor, que não era sua obrigação, e eu compreendo dessa forma também, mas o senhor tem lido uns trechos grifados em amarelo, né? E a gente percebe das perguntas que o senhor não sabe exatamente qual é o acórdão, qual foi. Eu queria saber quem forneceu esse papel para o senhor, com esses destaques para o senhor ler durante o depoimento. Pelo menos 3 testemunhas, quando vieram aqui, disseram com todas as letras que, na verdade, não houve uma mudança de orientação ou de entendimento do TCU. O que houve foi que, em 2015, saiu um acordo. Foi a primeira vez que o TCU falou claramente sobre edição de decretos abrindo crédito suplementar antes da aprovação de um projeto de lei alterando a meta. Então, que não é que havia um acórdão anterior, seja de 2008, 2009, 2010, permitindo esse comportamento, e, de repente, vem um outro acórdão mudando esse entendimento, né? Houve um primeiro acórdão enfrentando essa matéria. E o acórdão foi no sentido do que diz a lei. Então, assim, são 3 testemunhas.
duas do lado da acusação e do juízo, se não me engano, e uma da defesa, que é o ex-ministro Nelson Barbosa. Ele reconheceu isso. Então, eu queria saber se essas testemunhas estão mentindo, né? Na verdade, o que foi que aconteceu. Se na época dos fatos, ou seja, na época da edição dos decretos, havia uma comunicação entre o órgão setorial, no caso aquele que o senhor compunha, e o Ministério do Planejamento, se existia uma preocupação em aguardar a aprovação desse PLN 5, se isso foi debatido, se os senhores chegaram a discutir qual era a posição do TCU, ou as coisas aconteceram de maneira, digamos assim, quase que automática? Eu gostaria que o senhor tentasse rememorar como é que foi isso naquele momento. Pela ordem, senhor presidente. Passo. Pela ordem, senhor presidente, a defesa. Pela ordem. Apenas porque se trata de pergunta, o ministro Nelson Barbosa em nenhum momento não disse que houve uma mudança do Tribunal de Contas da União. Com todas as vênias, ele foi textual dizendo que houve. Né? Em segundo lugar, a lei faculta a testemunha trazer os apontamentos que julgaram oportunos. Então, quero apenas frisar isso para que não exista nenhum constrangimento em relação à testemunha. Sim, se pedir as notas, o advogado vai constatar que, respondendo a uma indagação minha, o ministro disse, ele reconheceu que não havia um acórdão explícito sobre a matéria antes, sendo prolatado um outro acórdão posteriormente sobre a mesma matéria. Ele pode ter falado durante as primeiras... Em 2015. O que nós estamos aqui falando é de um acordo de 2009 e de 2001. Sim, eu perguntei isso com toda clareza à testemunha. E ele reconheceu que não havia um acórdão sobre esta matéria em 2009. Vamos passar agora a palavra ao senhor Orlando Magalhães, 3 minutos. Obrigado. Quanto ao contingenciamento, em 2015 o contingenciamento foi de 1,5 bi no Ministério da Justiça. Tá? Não tenho o número exato aqui, mas eu acho que em 2014 foi em torno de 600 milhões, foi menos em 2014. Mas eu não posso, porque realmente eu trouxe só o levantamento de 2015. O órgão setorial, o documento, ele está na página do TCU. Se a gente procurar lá contas do governo, aparece lá todas as contas de todos os anos, e eu senti um pouco de necessidade de trazer mais elementos aqui, apesar de ser do órgão setorial, eu acho que vale a pena a gente acrescentar, e imprimir só as páginas. Eu mesmo marquei a página, eu mesmo imprimi em casa isso aqui. Então, não tem... Isso aqui é documento só que é público. Ele está na página do TCU, se não me engano, contas do governo, aí está lá, relatório e pareceres de todos os anos. Edição do acórdão. Teve, sim, tanto é que saiu o decreto, após a edição do acórdão, saiu um novo decreto de contingenciamento. Volto a repetir, o Ministério da Justiça perdeu 600 milhões de reais porque não tinha a segurança que o PLN seria aprovado das alterações da meta. Então, ele teve essa necessidade de soltar esse decreto. Então, isso foi conjuntamente. A SOF nos comunicou, olha, o contingenciamento do Ministério da Justiça vai ser 600 milhões, até aprovar a meta. A gente não pode depender, porque se for reprovado, vai ter que manter esse contingenciamento maior. E volto a repetir, a gente vai ficar com 2 bi num orçamento de 4,2. Só a Polícia Federal e a rodoviária dá 1,5 bi. Então, todas as outras políticas iam ficar prejudicadas. Doutora Janaína, 3 minutos. Não, é que como o senhor... Até 3 minutos. A testemunha tem todo o direito de trazer um apontamento. É que me chamou a atenção o fato do senhor não saber o número e não ter mais detalhes e ler especificamente esses trechos, entendeu? Por isso é que eu perguntei se alguém teria fornecido para o senhor. O senhor falou em vários momentos que verbas vinculadas só podem ser utilizadas para a finalidade a que se destina. Eu pergunto para o senhor, com toda a experiência que tem nessa parte de orçamento, no órgão setorial, é legal baixar uma medida provisória desvinculando verbas destinadas à saúde e à educação para pagar as pedaladas fiscais? Porque foi isso que aconteceu no ano de 2015, e isso já está apontado no relatório agora referente ao ano de 2015. Então, na medida em que existe essa obrigatoriedade que o senhor confirmou várias vezes,
pela sua experiência, isso é legal? Pela ordem, senhor presidente, eu peço que Vossa Senhoria... Pela ordem. As medidas provisórias de 2015 não fazem parte desse processo, são só os decretos. Então, eu pediria que Vossa Excelência, como de praxe, dissesse à testemunha que ela não é obrigada a responder questões que não dizem respeito a esse processo. Posso defender a pergunta? Pode, mas antes deixa eu fazer a ressalva que eu não havia feito à testemunha, que a testemunha está obrigada a responder exclusivamente nos 2 assuntos relacionados à denúncia 2/2016. A palavra da doutora Janaína. Muito obrigada. Excelência, tem mais 1 minuto aí. Os decretos de contingenciamento, apenas indiretamente, dizem respeito a este fato. Aqui nós estamos tratando de decretos, abrindo créditos suplementares. A defesa vive perguntando sobre esse ponto e eu nunca contra-argumentei. Se houve impacto na meta ou não, não é o objeto direto aqui. O objeto poderia ter baixado antes da aprovação do PLN? A defesa pergunta o tempo inteiro e eu nunca questionei. 2009 não é objeto aqui. A defesa faz considerações o tempo inteiro e eu nunca protestei. Então, os protestos da defesa só mostram que a edição dessas medidas provisórias foi mais uma ilegalidade do governo Dilma Rousseff. Porque se não houvesse preocupação, por que esses protestos tão veementes toda vez que eu falo na forma pela qual as pedaladas foram pagas? As pedaladas são objeto desse processo. Mas eu respeito a determinação de Vossa Excelência. Eu peço uma observação só para alertar a defesa que na exposição de motivos da MP são citados as pedaladas. A MP tem referência ao tema. Eu sei, mas a MP se refere às pedaladas, não às pedaladas. Os decretos se referem à MP porque ela é posterior. O objeto deste processo são os decretos. Se a medida provisória faz referência, esse é outro problema. As pedaladas, pouco importa. As pedaladas são objeto desse processo, doutor. Perdão, eu confundi. As pedaladas, no momento que foram feitas... Vamos restabelecer, esse assunto já está bem detalhado. É que foi feito um comentário, eu precisaria elucidar, senhor presidente, com a devida vênia. Eu quero observar que as medidas provisórias são posteriores às pedaladas que são objeto da denúncia. Portanto, se ela fizer referência, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não pode ser discutida nesse processo com todas as vênias, senhor relator. Vamos dar os 2 minutos agora ao senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha. Não, acho que não teve